Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa segunda aula de questões comentadas da disciplina de Programação Web 1, certo? Então, este é o programa que a gente está utilizando para executar os códigos em HTML, tá certo? Existem inúmeros programas que você pode utilizar para executar o código em HTML, mas foi definido que o NetBeans seria o programa que a gente iria utilizar, tá certo? Então, o que a gente está fazendo aqui? Basicamente, nós estamos fazendo na prática todas aquelas tags que estamos aprendendo durante as aulas. E iremos iniciar agora pela tag que nos dá uma abreviação, tá certo? Então, vamos visualizar como acontece na prática essa abreviação, tá certo? Então, como vocês já sabem, o NetBeans te fornece, quando você cria um projeto em HTML, essa estrutura principal do HTML, né? No caso, doctype HTML, HTML, head, body, certo? Tudo isso ele já te fornece. Então, aqui no título eu coloquei abreviação em HTML, que é o que vai ficar na sua guia do navegador, né? Lá, aquele títulozinho. E o H1, eu utilizei essa tag para dar um título para o meu documento HTML. E o título vai ser exemplo de abreviações em HTML, tá certo? E aqui é a tag que a gente vai usar para abreviar, certo? Para fazer abreviações em HTML, nós utilizamos a tag ABBR. E no exemplo aqui, nós vamos abreviar quem? Nós vamos abreviar Universidade Federal Rural do Semiárido, que no caso vai ser o FESA, certo? Então, o usuário, quando for ver o seu programa lá, o seu documento HTML, ele vai ver a UFESA possui o curso de Ciência da Computação, tá certo? Então, iremos agora executar o código, clica no botão e agora você procura aqui o nome do seu projeto, no caso é Aula Comentada 2, abreviação, Public HTML, Index, dá 2 cliques nele e aqui vocês podem visualizar na prática o código HTML que a gente acabou de fazer, tá certo? É desta forma aqui que o usuário vai ver o seu documento em HTML. Então, como vocês puderam observar, este é o título do nosso documento que foi feito com a tag H1 e aqui nós temos a abreviação, certo? Que é feito com aquela tag que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a UFESA possui o curso de Ciência da Computação, é o que o usuário vai visualizar, tá certo? Então, agora nós iremos para um outro exemplo, que no caso é o da citação. Como nós fazemos citações em HTML? Existem dois modos, através da tag blockquote e key, certo? Essa tag também. Só que este primeiro caso, ele faz a citação longa e este segundo caso faz a citação curta em HTML, tá certo? Então aqui eu coloquei um título para a nossa guia só para ficar mais bonitinho, tá certo? Na tag title eu coloquei citações em HTML, utilizei o H1 para dar um título para o meu documento em HTML, que no caso foi exemplo de citação longa em HTML, para que vocês possam observar esta citação aqui, certo? No caso, esta citação longa vai ser, esta é uma citação tirada do Mozilla Developer Center. No caso aqui, foi utilizado o atributo cite para fornecer o link, né? No caso, para ter acesso ao site que foi tirada aquela citação, seria uma fonte. E aqui eu utilizei outra tag H1 para ter um outro título, né? Que no caso agora vai ser exemplo de citação curta do HTML, porque agora eu estou utilizando essa tag key, certo? E aqui na minha citação temos ser ou não ser, eis a questão. É uma frase da obra Hamlet de Shakespeare. E como vocês podem observar bem aqui, ó, eu utilizei a tag cite para me referenciar a esta obra, que no caso foi Hamlet de Shakespeare, certo? Então agora nós vamos observar o que é que acontece quando a gente executa esse código, certo? Clica aqui no botão, vai lá no projeto, que no caso é Aula Comentada 2, citação, Public HTML, 2 cliques no index.
Então agora, como vocês podem observar, ó, nós temos 2 títulos para o nosso documento HTML, certo? O primeiro título é exemplo de citação longa em HTML e o segundo, exemplo de citação curta em HTML, tá certo? Na primeira, esta é uma citação tirada do Mozilla Developer Center e a segunda é ser ou não ser, eis a questão. É uma frase da obra Hamlet de Shakespeare. Vocês podem observar aqui, ó, que está de maneira diferenciada, tá certo? Porque foi feita uma citação utilizando aquela tag key. E aqui, bem aqui em cima, vocês podem observar que tem o nome citações em HTML, porque foi utilizada aquela tag titler para dar esta informação, tá certo? No mesmo caso aqui no exemplo anterior, abreviações em HTML. Então agora nós iremos para o próximo exemplo. Neste exemplo, nós temos um exemplo de data e hora em HTML, certo? Como título eu dei data e hora em HTML. Coloquei uma tag H1 aqui para dar um título para o meu documento HTML, que no caso foi exemplo de data e hora em HTML. Eu coloquei uma data aqui, 25/5/2021, uma hora, certo? Aqui vai ser exibido para o usuário meu aniversário, horário da aula de programação Web 1, certo? Que vai ser exibido para o usuário. Então, nós vamos clicar aqui no botão, escolher o nome do projeto que está dentro da pasta NetBeans. O nome do projeto é Aula Comentada 2, Data e Hora, Público HTML, 2 cliques no index e aqui já vai ser exibido o meu código em HTML para o meu cliente ou usuário poder visualizar, tá certo? Então, como vocês podem perceber, nós temos um título aqui no meu documento HTML, que é exemplo de data e hora em HTML. Temos uma data, um horário, meu aniversário, certo? E o horário da aula de programação Web 1, tá certo? Então agora, para finalizar a aula de hoje, nós vamos para um outro exemplo, certo? Que vai ser o exemplo de aula comentada 2, definição, que é o nome do nosso projeto que a gente criou, tá certo? Então, como a gente faz uma definição em HTML? A gente faz através da tag DFN, tá certo? Que é esta aqui. Então, eu abri esta tag e eu fechei bem aqui, tá certo? Sempre que abrir uma tag, tem que fechar a tag para que não ocorra nenhum erro, tá certo? E no exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, nós fizemos uma definição de internet. Então, vai ser exibida essa mensagem. A internet é um sistema global de redes interconectadas que usa a Internet Protocol Suite, TCP/IP, para servir bilhões de usuários no mundo todo. Certo? Então, agora nós vamos visualizar do mesmo modo que um usuário ou cliente iria visualizar o seu código HTML, tá certo? Clica aqui no botão, procura o projeto, que no caso está dentro da pasta NetBeans, aula comentada 2, definição, público HTML, 2 cliques no index. Então, aqui está a nossa frase, certo? E como vocês podem observar, a palavra internet ficou num formato diferente. Por quê? Porque o resto desta frase é a definição desta palavra, certo? É o que está explicando o que é internet. Então, para que seja exibido deste modo, nós utilizamos aquela tag DFN, tá certo? Então, pessoal, este foi todo o conteúdo que eu queria mostrar na aula de hoje, comentando essas questões para que vocês possam praticar, tá certo? Então, por hoje é só e até a próxima aula.